Coloca na escola que assim ele vai falar rapidinho. Já ouviu essa frase? Quer saber mais sobre isso? Já gostou desse tema? Então já dá seu like e fica comigo, roda a vinheta que nós vamos falar sobre escola estimula a linguagem. Olá, amigos do Aprendendo a Brincar na Mesma Roda. Você já ouviu essa frase? Coloca na escolinha que ele vai aprender a falar rapidinho. Então, gente, será que isso aí é verdade mesmo? Será que isso dá certo? Bem, o meu filho sim. Botei na escola e rapidinho ele aprendeu a falar. Bem, se você está nesse caso, então é porque seu filho não tem atraso de linguagem ou não tinha atraso de linguagem. É claro que com os iguais, a gente acaba aprendendo muito mais rápido, não é? A gente vê o outro falando, aí a gente fala também. Por quê? Porque a fala acontece pela imitação. Mas tem aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade de aprender a imitar, de perceber os sons ao seu redor e de realmente despertar aquele clique para a fala. Existe muita coisa que precisa acontecer para a criança começar a falar. E se você perdeu esse capítulo da história, eu tenho um vídeo chamado... Como é que é o nome do vídeo? Acho que é Quando Meu Filho Vai Falar. Eu acho que é isso. Vou colocar um card aqui, vou colocar o link aqui na descrição também desse vídeo. Depois você pode assistir lá. Quando que meu filho vai falar? É esse nome mesmo. Que aí você vai entender direitinho o que precisa acontecer antes para ele falar, tá? Passado esse capítulo da história, aí a gente corta pro próximo capítulo, que é coloca na escola, porque na escola vai ser tudo fácil. Pensa comigo aí. Você, quando coloca uma criança na escola, a gente tem um outro fator, que é trabalhar as questões sociais. Ele vai aprender a estar com os colegas, ele vai aprender a dividir com os colegas um espaço, uns materiais, ele vai precisar dar conta de muitos estímulos que tem dentro de uma escola. Escola não é um ambiente fácil. Então, para a criança que tem um atraso de linguagem, é mais um desafio. Tem crianças que se adaptam bem a esse novo local cheio de desafios? Ok, sim. Mas tem crianças que já têm uma dificuldade, já tem um atraso no desenvolvimento e esse vai ser um desafio a mais. Outra questão que a gente tem que colocar aí pra gente pensar, que é, o professor é qualificado para trabalhar atraso de linguagem? Será? Olha que dificuldade e olha que injusto com os professores. A gente tem uma criança que tem um atraso de linguagem, o professor tem que dar conta de um coletivo, porque a escola trabalha o coletivo, e ele também tem que trabalhar as questões de cada aluno. Sim, precisa trabalhar isso? Sim, precisa. Só que tem uma criança que tem um atraso de linguagem e o professor não é capacitado para trabalhar essa questão individual. E fica muito difícil, porque para o fonoaudiólogo trabalhar essas questões sozinho é uma coisa, trabalhar essas questões em grupo é outra coisa, é um desafio maior. Imagina para o professor. Então, gente, é complicado a gente colocar toda essa carga em cima de um professor que precisa trabalhar no coletivo e precisa dar conta de várias demandas que acontecem dentro da sala de aula. Então, se a criança entrou na escola e desenvolveu um monte de coisa e foi maravilhoso, é porque ele não tinha atraso. Mas se ele tem um atraso de linguagem, isso pode ser bom, como não pode ser. Porque se a criança tem uma dificuldade de processar muitos estímulos ao mesmo tempo, a audição, o visual, nossa, é muita informação, vai ser mais complicado ainda para ele. Você só vai aumentar o problema. Então, o que é indicado? Primeiro, faz uma avaliação com o fonoaudiólogo. Vai lá, estimula adequadamente, estimula com o fonoaudiólogo que vai trabalhar as questões de linguagem e fala. Depois você pergunta para esse fonoaudiólogo se para essa criança você tem indicação, sim, de colocá-lo na escola para aumentar esse vocabulário, para aumentar várias oportunidades comunicativas mesmo, ou não. Ou se para ele esse ambiente vai ser mais desafiador ainda e ele não está preparado para esse ambiente. Isso é um nível de dificuldade um pouco maior para ele e vai atrapalhar ainda mais. Se ele tem dificuldades sensoriais, vai ser um ambiente muito desafiador. Que escola é essa? Qual a quantidade de crianças por turma? Tudo isso precisa ser visto antes. Espera só uma coisa, pensa só comigo.
Eu estou colocando várias situações que você precisa pensar antes de você saber se realmente vai ser legal para estimular a fala e linguagem. Em nenhum momento eu falei que a escola não ajuda e não estimula. Eu só estou dizendo que há casos e casos. E é importante você parar para pensar se realmente essa é a melhor estratégia para o seu filho. Já refletiu sobre isso? Já pensou que de repente alguém está precisando também refletir sobre esse assunto? Pensar bem, será que meu filho precisa de uma escola ou de uma fono para poder trabalhar esse atraso de linguagem? Vamos refletir junto sobre isso. Lá no Instagram, a gente tem conversado pra caramba. Se você não me segue lá, hein? Dani Damasceno Fono. Vou colocar aqui na descrição aqui os links dos meus 2 Instagrams. Tá? Se não me segue lá. Se você acha que precisa compartilhar esse vídeo com alguém que tá precisando pensar sobre esse assunto, compartilha aí, tá bom? E na semana que vem a gente conversa mais. Beijo, até semana que vem.